Boa noite. Segunda-feira, 23 de março, TV Banqueta estreia o Banqueta em Foco, edição Coronavírus. A partir de hoje, de segunda a sexta-feira, às 19h30, vamos ter o Banqueta em Foco dedicado ao coronavírus. No programa de estreia, recebemos em nossos estúdios Jean Seabra, o coordenador do Comitê de Crise da Prefeitura de Nova Lima, e vamos contar com a participação da jornalista do Banqueta, Camila Madeira, e também do advogado Dr. Gustavo Lopes. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos partir de cara, direto e imediato com a Camila Madeira, que tem informações dos números atualizados do coronavírus em Raposos e Riacima. Olá, boa noite, Fred. Boa noite a todos. O último boletim divulgado pela Prefeitura de Riacima registrou 8 casos suspeitos na cidade. Nenhum desses foi confirmado ou descartado até o momento. Desses 8, 2 que apresentaram quadros sintomáticos mais graves realizaram o teste para a Covid-19 e aguardam o resultado em casa, em isolamento, segundo a assessoria da Prefeitura. A campanha de vacinação, que teve início hoje contra a gripe, na cidade de Riacima, está sendo feita presencialmente no Centro Social Urbano, que é um local arejado e amplo, e todas as medidas preventivas, entre elas a de distanciamento e de higienização, estão sendo cumpridas de acordo com a Prefeitura. A cidade, desde a semana passada, também está com atividades e serviços suspensos, em função do decreto criado para estabelecer medidas preventivas do funcionamento de vários tipos de comércio que estão suspensos. Em Raposos, há apenas um caso suspeito de infecção por Covid-19. O prefeito Serginho da Bota decretou situação de emergência na semana passada e suspendeu várias atividades e serviços, inclusive o funcionamento da grande maioria dos estabelecimentos, que, caso descumpram a ordem, podem ter o alvará de funcionamento cassado. A vice-prefeita Gianete Pereira comenta em detalhes as medidas adotadas e as orientações à população. A fiscalização em nosso município tem sido feita em conjunto, Prefeitura, Defesa Civil e Polícia Militar, para que, caso haja resistência, possa agir com mais rigor. A Prefeitura tem tomado várias ações há vários dias. Já tínhamos parado as aulas, tanto na rede municipal quanto na rede particular. Já tínhamos orientado todos os nossos funcionários como deveriam agir. Mas, mediante o avanço desse vírus, nós vimos a necessidade de fazer um decreto que foi feito no dia 20, quanto praticamente parar a cidade para não deixar esse vírus chegar na nossa cidade e tão pouco que ele se espalhe rapidamente. Então, assim, o que a Prefeitura pode fazer, ela tem feito. A partir de hoje, nós já intensificamos a fiscalização, juntamente com a polícia, para manter a ordem dentro da cidade, que as pessoas cumpram o decreto, porque é um momento muito sério, é um momento que não é de brincadeira. No posto de saúde, nós já colocamos uma tenda para fazer a triagem das pessoas que chegarem com sintomas, justamente para evitar aglomeração. Então, a gente pede a todo momento que acompanhe tudo que tem sido feito, todas as ações da Prefeitura. Nossas ações têm sido divulgadas nas redes sociais da Prefeitura, no WhatsApp, em faixas e carros de som. Então, por favor, vamos ficar atentos a todas as ações. Nossa campanha de vacinação da gripe H1N1 começa hoje, segunda-feira, dia 23 de março, onde atenderemos todos os idosos acima de 60 anos. Esses idosos serão atendidos em casa, devido à recomendação de que não saiam de casa. Todos os profissionais de saúde já estão sendo vacinados nas suas áreas de trabalho. Haverá novas etapas da vacinação, que será divulgada em todas as nossas redes sociais. Obrigado, Camila. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com você novamente. Jean, os dados de Raposos e Riacima não levam, Nova Lima, aliás, não levam em consideração os dados de Raposos e Riacima. Você tem gerência sobre Nova Lima, mas acaba que os dados de Raposos e Riacima, por o Hospital Nossa Senhora de Lourdes estar em Nova Lima,
fica preocupado um pouquinho como estão os municípios vizinhos, né? Com certeza. Boa noite, Fred. Boa noite, Camila, doutor Gustavo, todos os telespectadores da TV Banqueta. Preocupa muito. Eu queria fazer uma análise aqui, uma analogia, considerando os dados de ontem, ao meio-dia, com o de agora, às 17 horas do dia 23. Ontem, nós tínhamos 125 casos em investigação e 5 confirmados. Hoje, nós aumentamos para 162 casos em investigação, continuamos com 5 casos confirmados. Fui muito indagado agora no final da tarde com um dado aí que o governo estadual soltou com relação à cidade de Nova Lima, falando que tínhamos 8 casos confirmados. Na verdade, são 5 mesmo. Por quê? Nós temos um caso que houve um erro, a pessoa é de Belo Horizonte, e o governo do estado está considerando como Nova Lima, já vai ser corrigido. E temos 2 casos que foram feitos a primeira prova em laboratório particular. E o protocolo do estado diz que, para ser confirmado, tem que ter a contraprova. Então, o número é esse. Hoje, no momento, são 162 casos em investigação e 5 confirmados. E de investigação, desculpa, nós saímos de quanto aí para 162? 125 de ontem, ao meio-dia, para 162 casos, hoje, às 17 horas. Então não precisa de ser mais óbvio da questão da segurança, de ficar em casa, que o Jean, ao longo do programa, no nosso segundo bloco, vai falar um pouquinho mais. Mas outro assunto também, que é o propósito do programa, que é levar até você aí de casa, todos os dias, uma geral, não só em Nova Lima, Raposa e Acima, mas no Brasil e no mundo, de ações, de coisas relacionadas à pandemia do coronavírus. Recebemos então o Dr. Gustavo Lopes, que vai falar. Dr. Gustavo, boa noite, seja bem-vindo. A questão da medida provisória que foi feita pelo presidente Bolsonaro referente à questão trabalhista. Você poderia explicar para a gente, de uma forma geral, o que ela traz de benefícios ao empresário e também a questão de malefícios ao funcionário, né, doutor Gustavo? Boa noite a todos, é um imenso prazer estar aqui. Triste estarmos agora debatendo algo que nos coloca tanta angústia e que nos deixa tão inseguros quanto o caminho a seguir. A verdade é que, tão ruim ou pior do que o próprio vírus, vai ser o pós-vírus. A gente tem uma previsão, a Organização Internacional do Trabalho já fala em cerca de 40 milhões de brasileiros desempregados. E por isso é importante que o poder público tome medidas no sentido de evitar uma demissão em massa. E por isso surgiu a medida provisória 927. Ela saiu na noite de ontem. Hoje, ela mal completou 24 horas. O presidente acabou alterando o dispositivo dela, o artigo 18, em razão do grande clamor popular. Mas a verdade é que ela traz um norte para o empresário, ela traz um norte para o empregador e busca trazer uma segurança para o empregado. Então, o empregador, diante de tudo que está acontecendo, ele tem algumas opções unilaterais, ou seja, que independem da vontade do empregado, para poder se organizar. A primeira delas é a possibilidade de antecipar as férias individuais, com 48 horas de antecedência. A segunda situação seria conferir férias coletivas a todos os seus funcionários, uma vez que muitas atividades, nesse momento, são impedidas de funcionar. As empresas estão obrigatoriamente fechadas. Outra possibilidade, outra opção, permitida na medida provisória, é de que o empresário ele crie um banco de horas, independentemente da convenção coletiva da categoria dos seus trabalhadores, e por meio desse banco de horas, ele ou faz o revezamento de pessoal, ou guarda essas horas, enquanto o estabelecimento dele está fechado, para uma hora posterior. É interessante falar que, nesse momento, como um fôlego mesmo, os próximos 2 vencimentos do FGTS estarão postergados. Então, as próximas 2 guias de FGTS, o empresário não precisará pagar. E o artigo 2º da medida provisória, ela traz uma possibilidade que talvez seja a grande mosquinha azul dessa história toda.
a possibilidade de empregado e empregador, em comum acordo, diante da situação totalmente imprevista, imprevisível, afinal de contas, há uma semana ninguém imaginava que hoje estaríamos nesse ponto, de que empregado e empregador sentem na mesa e combinem uma situação boa para ambas as partes, a fim de garantir o emprego do funcionário. Porque quando a gente fala na relação de trabalho, a gente sempre pensa no primeiro momento naqueles grandes empregadores, nas grandes empresas. A gente não pode esquecer que o nosso país, o grande volume que a gente tem de empregadores são pequenas, médias e microempresas, que tem 1, 2, 3 ou 4 funcionários e que nesse momento se veem sem faturamento, sem condição de pagar o aluguel do seu estabelecimento e muito menos se manter vivo, alimentando-se e pagar os seus funcionários. Então, o momento é de união, não é momento de luta de classes, é um momento de garantirmos os meios de produção, ou seja, as empresas, e garantirmos também o emprego para a massa trabalhadora, que também precisa do emprego para se sustentar. Isso, doutor Gustavo, para deixar claro para o público, o artigo 18 que foi revogado é o que permitia a suspensão do contrato de trabalho. Agora, doutor Gustavo, referente a essa negociação individual, que você disse que é o grande ganho dessa MP do Bolsonaro, dentro dessa negociação que pode haver entre o empregador e o empregado, pode-se dizer também em redução de salário? Bom, vamos lá. Ainda sobre a revogação, né, do artigo 18, é até importante a gente matar uma pequena fake news que essa história toda montou. Vendeu-se a ideia de que o empregador poderia, com total liberalidade, com total liberdade, simplesmente suspender o contrato de trabalho e mandar o trabalhador para casa. Não. O artigo 18 estabelecia alguns requisitos para isso. Mas, apesar da existência desses requisitos, a opinião pública foi muito pesada e o presidente, independente de entrar no mérito, ele acabou não conseguindo sustentar a medida que ele mesmo adotou e voltou atrás, revogou. Bom, o artigo 2º, é possível sim haver uma reorganização, uma reordenação em comum acordo, desde que ela não viole a Constituição. A redução de salário pode acontecer? Pode, desde que ocorra uma redução proporcional na jornada de trabalho. Então, na prática, vamos pensar a seguinte situação. Eu tenho um funcionário que trabalha na minha empresa e ganha R$2.000. Ele tem uma jornada de trabalho de 8 horas diárias. Em razão da crise, eu não preciso ter a minha empresa aberta nas 8 horas, só vou produzir durante 4 horas. Então, eu diminuo, em comum acordo, diminuo a carga de trabalho, a jornada de trabalho para 4 horas diárias, ou seja, metade, e diminuo proporcionalmente aqueles R$2.000 para R$1.000, que seria a meia jornada. Muita gente vai dizer assim, poxa, mas a Constituição estabelece também que ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo. Ok? Ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo para uma jornada de trabalho completa, que é aquela jornada de 44 horas. Se uma pessoa tem a hora de trabalho dela não pode valer menos que um salário mínimo. Então, se ela tem meia jornada, não há nenhum impeditivo constitucional, nenhum impeditivo legal para que aquele funcionário receba menos que um salário mínimo, desde que ele exerça o seu labor numa jornada de trabalho inferior às 44 horas semanais. Então, os empresários não podem utilizar esse dispositivo, ainda que em comum acordo, para violar a Constituição. Aliás, quando a gente fala em empregadores utilizarem os benefícios dessa medida provisória ou qualquer tipo de situação oriunda da pandemia do coronavírus, é importante que o empresário, o cidadão, utilize com responsabilidade. Não é um momento de oportunismo. Se o empresário é dono de uma drogaria que está funcionando e possivelmente está até faturando mais e melhor, se o empresário é dono de um supermercado que está aberto, que talvez esteja vendendo até mais, porque as pessoas estão ficando mais em casa, naturalmente, não faz sentido nenhum este empresário lançar a mão da medida provisória ou de qualquer outro benefício legal ou circunstancial que essa pandemia vai trazer para obter benefício. O momento é de união, não é momento de oportunismo,
não é momento de utilizar os mecanismos legais para locupletamento, quer dizer, para enriquecimento pessoal ou para favorecimento pessoal. O momento é de utilizar para a gente garantir dois vetores essenciais para a nossa economia e para a nossa sobrevivência, que são as empresas, ou seja, os meios de produção e o emprego. Por que manter os meios de produção e o emprego é tão importante? Porque os municípios, Nova Lima, Raposa, Jacima, Estado de Minas Gerais, o Brasil, precisam de uma atividade comercial, precisam de uma atividade industrial, para que isso gere tributos também, para que o município, o Estado e a União possam arrecadar até para poder utilizar esses recursos, tanto no tratamento da pandemia, quanto no eventual atendimento daqueles trabalhadores autônomos que não vão ter remuneração no período, ou aqueles que estão numa situação de miserabilidade que não conseguem, de forma alguma, garantir a própria manutenção de vida. Perfeito, doutor Gustavo. É o que você bem disse, né? É a união e o bom senso de todos. Tanto que a própria Prefeitura de Nova Lima está tomando medidas, né, Jean, nessa questão de ajuda ao pequeno comerciante, que é a maioria aqui de Nova Lima. Estamos, eu também como comerciante, todo mundo muito apavorado, né, Jean? É isso aí. Hoje a Prefeitura já prorrogou alguns vencimentos, o ISS, o TFF, que é a taxa de fiscalização e funcionamento, e o IPTU também, que começaria a vencer agora em maio, já prorrogamos agora para junho, inicialmente para junho, justamente para poder contribuir, ajudar nessa situação que todo comerciante, todo empresário passa no momento. Mas eu queria chamar atenção também aqui, porque a Prefeitura, como uma empresa, só não precisa dar lucro. O lucro, eu sempre digo, o lucro da Prefeitura é atender bem o munícipe. A Prefeitura está numa situação também, como qualquer empresa, a Prefeitura hoje tem um custo mensal para abrir e fechar a porta. Fala assim, não estou falando de obra, não estou falando de nenhum investimento, estou falando para abrir e fechar a porta. A Prefeitura custa 40 milhões de reais por mês. Só a folha de pagamento corresponde a 23 milhões. Uma arrecadação, as empresas faturando menos, a economia não estando girando, a Prefeitura vai deixar de arrecadar aí 50, 48 milhões de reais por mês para arrecadar 15, 20, ou seja, não vai cobrir o custo para abrir e fechar. Também medidas vão ter que ser tomadas no âmbito interno da Prefeitura, porque esse custo, principalmente com o combate ao coronavírus, vai custar muito do recurso público, dos cofres públicos. Só hoje eu havia comentado com você aqui antes nos bastidores, só hoje nós compramos mais de 1,5 milhão de reais de EPI, para dar segurança ao nosso funcionário, principalmente o pessoal da Secretaria de Saúde, que vai estar na linha de frente ao combate ao vírus. Então, assim, o que eu digo para o comerciante é que acalme-se, realmente não temos muito o que fazer agora, eu também sou um comerciante, nós temos que preocupar com a saúde dos nossos funcionários e da população em geral. Ô, doutor Gustavo, para finalizar a sua tão importante participação em nosso programa, a questão da MP já está valendo? Para a gente que é um pouco leigo nesse processo, tem que ser aprovado pelo Congresso? O que nós comerciantes já podemos de imediato tomar as atitudes ou temos que aguardar um pouquinho? Essa oportunidade para tornar um pouco mais popular e de conhecimento público esses dispositivos que a gente ouve o tempo todo no noticiário, muitas vezes não tem oportunidade de entender o que são, para que funciona. A MP é a abreviatura, é a sigla de medida provisória. O que é uma medida provisória? É a possibilidade do chefe do executivo, no caso o presidente da República, em casos de extrema urgência e necessidade, expedir uma lei, um ato normativo, com validade provisória de 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Uma vez editada a medida provisória, o Congresso Nacional tem um prazo de 45 dias para poder transformá-la em lei ou não. Essa medida provisória ela tem já validade imediata desde a sua publicação. Então, ela foi publicada no Diário Oficial, salvo engano, Extra, no domingo, então ela já está válida a partir de hoje, e ela traz um dispositivo nas suas disposições transitórias, lá no final, do seu funcionamento no tempo. Então, ela tem validade, ou seja, ela surte efeitos, ela convalida os atos realizados 30 dias antes da sua publicação até o fim do estado de calamidade pública,
que já está aprovado, até 31 de dezembro. Então, qual o período de validade dessa MP? Provisório, 120 dias. Uma vez ratificada pelo Congresso Nacional, ela vai valer de 30 dias antes da sua publicação até 31 de dezembro. Aí você pode perguntar, Gustavo, e se o Congresso Nacional não convalidar a medida provisória? Ela vai perder o efeito e ela surtirá efeitos tão somente de 30 dias antes da sua edição até o dia em que ela não foi aprovada no Congresso Nacional. Então, ela está surtindo efeito, sim. É muito importante que tanto o empregador e o empregado conheçam da medida provisória, sentem com seus funcionários ou com seus patrões, sejam sinceros, sejam verdadeiros. Infelizmente, a gente vê muita gente comentando que é um absurdo estar beneficiando o empregador, mas não está. Temos muitos empregadores de pequenos comércios, de empresas pequenas, e que não são tão poderosos financeiramente como querem dizer que eles são. E eles podem quebrar. E é muito melhor fazer um ajuste para garantir a continuidade da empresa, para garantir a continuidade do emprego, para garantir o recebimento de impostos, do que esse empresário quebrar, não haver dinheiro para poder fazer nenhum tipo de pagamento, sequer o acerto do funcionário, e a situação se tornar ainda pior. Aliás, o empresário que já fez suas contas, já concluiu que em razão do fechamento, do lockdown, né, do fechamento obrigatório, ele não vai ter faturamento, ele não tem fôlego para suportar esses 30 ou 60 dias, já procure antecipadamente os bancos, inclusive por aplicativo ou por ligação telefônica, já estão concedendo uma espécie de carência de 60 dias para pagamento tanto do cidadão também, da prestação da casa própria, junto à Caixa Econômica, por exemplo, ou de um veículo, ou de qualquer financiamento bancário, já se consegue aí 60 dias de fôlego no caixa para não pagar. Não é difícil conseguir esse, vamos dizer, benefício junto aos bancos. Procure os seus credores, o proprietário do seu imóvel, não para você não pagar aluguel, mas para diferir o pagamento desse aluguel, jogar o pagamento desse aluguel para daqui a 60 dias e dividir ao longo dos meses, que também não é interesse do dono do imóvel que você quebre, que desocupe o imóvel, porque ele vai ter dificuldade de realocar, pensando num cenário que pode ser trágico, né? De até 40 milhões de desempregados e do pequeno e médio empresário falido. Então, gente, é momento de sentar, não é momento de desesperar. Faça suas contas, converse com seus credores, seja sincero com seus funcionários, seja sincero com o proprietário da sua loja. Enfim, é um contingenciamento de guerras, mas que é imprescindível, é essencial para poder seguir. Agradeço o convite, sempre que puder ser útil, vou ter o maior prazer de estar aqui conversando, debatendo, enfim, trazendo as questões jurídicas e corporativas para o debate. Um grande abraço. Obrigado pela participação mais uma vez aqui em nossa TV, Dr. Gustavo. Você de casa pediu um minutinho só, vamos para um breve intervalo. No segundo bloco, tudo sobre o que está acontecendo em Nova Lima, com Jean Seabra, coordenador do Gabinete de Crise da Prefeitura de Nova Lima, do combate ao coronavírus. Um minuto só. O SUS vai muito além dos atendimentos médicos prestados nas unidades de saúde e hospitais públicos. Envolve uma gama de ações de promoção à saúde, como, por exemplo, o controle da qualidade da água, dos medicamentos, dos alimentos. Nós temos também o Programa Nacional de Vacinação, o SAMU, além de várias ações de combate a diversas doenças, como a dengue e a febre amarela. Todas as pessoas que habitam no território nacional fazem uso do SUS e se beneficiam dos seus serviços. Por isso, esse cadastramento é tão importante para garantirmos os recursos suficientes para a continuidade da prestação de um serviço de saúde de qualidade a toda a população. Eu fiz o meu cadastro no SUS porque eu acho importante e quero ter os benefícios do SUS melhores a cada dia.
Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Estamos de volta com o Banqueta em Foco, que agora é diário. Todos os dias, quase todos os dias, né? De segunda a sexta-feira, a partir das 19h30, você tem um encontro aqui com a TV Banqueta, onde vamos dar uma geral sobre o coronavírus. E aqui, mais uma vez, nos prestigiando, o coordenador do Gabinete de Crise da Prefeitura de Nova Lima, Jean Seabra. Jean, na semana passada você esteve aqui, passou as informações dos decretos. Na visão da Prefeitura, como que anda como que a cidade, os comerciantes, as pessoas estão recebendo esses decretos? A Prefeitura está satisfeita ou tem que ajustar mais alguma coisa referente às pessoas ficarem em casa? Nós, quando tivemos, inclusive, o Dr. Guenael, que é um infectologista do município, se fez presente, estava presente. Posso dizer que hoje, na segunda-feira, nós avaliamos, né, com muito positivo a adesão do comerciante. Com raras exceções, mas a maior parte dos comerciantes aderiram, viram a gravidade, e a única maneira que nós temos de combater esse vírus nesse momento é a prevenção de não aglomerando, ficando em casa mesmo. Lógico que tem comerciantes, né, que insistem em não cumprir. Isso nós disponibilizamos um telefone móvel do PROCON municipal, não só para questão, no caso do PROCON é até para preços abusivos, que a pessoa que for comprar um produto e ver que o preço subiu muito nesse momento de crise, vai ligar no telefone do PROCON municipal, que foi divulgado, que é o 98835-1921. E também as nossas equipes de fiscalização, que é a da DEFAL, que é a fiscalização de postura, a ambiental e a vigilância sanitária. Esses comerciantes que continuam funcionando, eles poderão ter o alvará cassado. E não tem outra forma, porque é saúde pública. Então nós esperamos que amanhã a gente consiga a adesão do restante, dos demais comerciantes que hoje funcionaram, e que a fiscalização, não só hoje, Fred, ontem também nós tivemos em diversas localidades do município a equipe de fiscalização atuando. E não tem outra forma. Como eu disse, volto a dizer, e qualquer especialista, o mundo inteiro, né? Qual que é o remédio nesse momento? É ficar o máximo de tempo em casa. Jean, dentro dessa questão da fiscalização e dos funcionamentos do comércio, né? Depois você vê aqui, teve um decreto estadual que apertou ainda mais, então, em suma, alguns estabelecimentos que permitem a sua funcionalidade através de delivery, né? E a gente tem, vamos relembrar, supermercado pode funcionar? Vamos lá. O que difere, é importante salientar que o decreto estadual sobrepõe sempre ao municipal, né? No nosso municipal, os restaurantes e lanchonetes poderiam funcionar com uma capacidade reduzida a 30%, respeitando a distância de 2 metros entre as mesas, da ocupação das mesas. O decreto estadual só delivery agora. O que funciona, basicamente? Supermercado, farmácia e lugares onde é da saúde. São as clínicas, os hospitais, né?
as UBS, enfim, ligado na área da saúde. Aí você me pergunta assim, o material de construção, ele pode funcionar? Não, ele pode entregar o produto, ele não pode estar com a porta aberta, ele pode receber o telefonema da pessoa que está precisando do material e ele pode fazer a entrega. Porque o que a gente não pode ter é aglomeração. Por que é a questão do fechamento do comércio? Justamente para evitar essa aglomeração. E se você deixa a porta aberta, com certeza 2 ou 3 ou 4 pessoas entrarão ali. Então é muito importante, padaria também, nós não citamos aqui, né? Padaria e lanchonete. Padaria e lanchonete. A lanchonete delivery, ela não pode ficar pelo decreto com a porta aberta, ela pode fazer a entrega, né? Muito importante dizer isso porque essas medidas, conforme o próprio governador, ele soltou um vídeo aí ontem, parece, ou anteontem, dizendo que nós já passamos para transmissão comunitária. O que é transmissão comunitária? É aquela que está na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, que é a transmissão de morador para morador. Porque antes, aquela transmissão, que é a transmissão importada, a pessoa viajou, foi para um outro local e trouxe para cá. Agora não, nós estamos nessa fase da contaminação, do contágio. Então é muito importante, voltando aqui, enfatizar dessa conscientização do comerciante, evitando qualquer prejuízo maior. Já vai ser tão difícil, conforme o próprio Dr. Gustavo salientou aqui, vamos passar, o comerciante, o comércio, a prefeitura como um todo, vamos passar por dias muito difíceis, né, os dias. E imagine que a pessoa tem um alvará cassado, tem uma multa, pior ainda, né, Fred? Isso, agora faltou também padaria. Padaria pode estar aberta, mas pode comprar e sair. A padaria, e como supermercado, qualquer orientação até do governo do estado, é que não tenha, evite aglomeração, que não possa permitir no interior do local uma capacidade total, ou seja, sempre respeitando o bom senso de não haver aglomeração. Então a padaria, a pessoa entra, compra e sai. Ah, mas então eu tenho uma padaria, estou tendo ali 10, 15 pessoas simultaneamente ali dentro ali. Não, não pode. O proprietário do espaço deve atentar e tomar as medidas necessárias ali de controle do fluxo dessas pessoas para que não haja aglomeração no interior. Isso casa, por exemplo, quando eu vi em padarias, em supermercados, que fica algo para você não entrar e formam filas. Isso aí é uma administração, é uma solução que os empresários encontraram. Mas tem que chamar atenção também, né? Não adianta aglomerado lá de fora, né, Jean? Exatamente. A própria Polícia Militar, ela tem, com a Guarda Civil Municipal, ela tem sempre que passado, não só, lembrando que agora também os bancos, né, e casa lotérica, lembrando que as pessoas, o banco está controlando a entrada do fluxo das pessoas dentro das agências, o supermercado também, mas a pessoa do lado de fora fica ali próxima da outra, a gente sabendo que é 2 metros de distância o que é recomendado. Isso não tem outra forma a não ser a conscientização e o respeito que as pessoas têm que ter por isso. Hoje mesmo, indo trabalhar, eu tenho que estar na prefeitura para tomar as decisões, reunir com as pessoas, eu não tenho outra forma, eu tenho que estar na prefeitura. Passei hoje no Banco Itaú e chamei a atenção de umas pessoas que estavam na fila, estavam conversando ali, umas 10, 12 pessoas, como se nada tivesse acontecendo, muito próximas uma das outras. Então, gente, é muito importante a pessoa ter essa consciência de que ela vai estar ali podendo estar sendo contaminada e levando para o familiar, para o amigo, para o vizinho, até contaminando umas às outras ali. Então, assim, Fred, o que você acha assim, você me perguntar assim, poxa, o que você tem dos CAUs que a gente tem participado? Eu tenho participado de diversos CAUs a nível de intermunicipal, com outras cidades. Na prefeitura a gente tem reunido também com vários CAUs. O que eu percebo? Eu percebo que, se agravar a situação, vai acontecer o que aconteceu na Itália, em outros países, que aí você decreta, o governo federal decreta o seguinte, a proibição de sair de casa mesmo. Aí não funciona banco, não funciona transporte público, não funciona nada. Isso nós temos a chance de evitar, porque nós já vimos isso acontecer em cidades, em países, estados e cidades, que não atentaram para o início.
e levaram assim como se fosse uma coisa, uma marolinha, digamos assim. E não é um tsunami isso aí, é um vírus que chegou em massa, é perigoso e cabe essas ações de prevenção, evitar aglomeração. Eu estou muito esperançoso que a gente vai conseguir ter no Brasil uma situação bem diferenciada com relação aos números de morte, aos outros países, porque nós já vimos acontecer, então nós não podemos deixar acontecer aqui. Pra você ter uma ideia, Jean, nós fizemos questão de pegar alguns vídeos, né, a respeito de pessoas que moram fora do Brasil para mostrar para a população novalimense, riacimense e raposense de que se a gente não tomar cuidado, o que a gente pode passar, o que essas pessoas passaram. Não é isso, Camila? Exatamente. Nós temos relatos de 2 brasileiros que estão passando pela pandemia nos principais países que apresentaram uma situação muito crítica pelo Covid-19. Em entrevista ao Banqueta em Foco, a Camila Quirino, residente na Espanha há cerca de 5 meses, conta como está a situação por lá. Olá, meu nome é Camila, eu tenho 24 anos, eu moro em Sevilha, na Espanha, há 5 meses, eu vim em novembro do ano passado e estamos em quarentena, não é? E a situação aqui é um pouco grave porque é o segundo país da Europa com mais casos. O primeiro é a Itália, depois, né, a Espanha. Aqui tem contabilizado mais ou menos 33.089 casos, com 2.182 mortes. E essa foi a última informação que a gente teve em relação a isso. E aqui eles cancelaram todos os eventos, né, que poderiam causar aglomerações, né, como jogos de futebol não tem mais público por enquanto, e cancelaram 2 eventos muito importantes aqui na cidade, que é a Feira de Abril e a Semana Santa, que são coisas muito tradicionais, e foram cancelados esses eventos porque atraem muita gente, muito turista e muita gente da cidade também. E é isso, aí a gente tá vivendo dessa forma, a gente não pode sair de casa, como no Brasil também, eu acho que agora aparentemente é o mesmo esquema. A gente só sai para ir no mercado ou comprar remédio, né, na farmácia. E aqui eles têm uma política que é o seguinte, não pode sair mais de uma pessoa dentro de casa, tem que sair uma pessoa só. E no supermercado os seguranças proíbem que entrem mais de 2 pessoas juntas. E eu tô me sentindo segura aqui, porque eu acho que eles estão tomando umas medidas bem interessantes e bem inteligentes em relação a isso. No supermercado, por exemplo, eles disponibilizam álcool gel e luvas para você não precisar encostar nos produtos. E as pessoas também estão respeitando bastante, não tem muita gente na rua, as pessoas só saem quando é necessário sair mesmo, para ir no supermercado, né, comprar alimento e tudo mais. Teve um momento de histeria aqui, que foi as 2 semanas atrás, quando tudo isso começou, né? A última vez que eu saí de casa normalmente foi no dia 13 de março. E a partir disso começou essa quarentena, assim, meio de repente, a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo, assim, a gente sabia do vírus, mas não sabia que a gente ia entrar em quarentena aqui. E aí, as pessoas foram no mercado, compraram tudo. Eu fui no mercado também fazer compras, cheguei lá e não tinha arroz, por exemplo, não tinha papel higiênico. Então teve esse momento de histeria, assim, as pessoas estavam com muito medo. Hoje já não tá mais assim, você vai no mercado, você encontra as coisas, não tem gente no mercado, é muito poucas pessoas. Você já encontra os produtos, as pessoas estão agindo normalmente, o mercado tomando as medidas, né, de segurança, igual na fila, a gente não pode ficar muito próximo um do outro, eles delimitaram o espaço, né? A gente tem que ficar aproximadamente 1,5 metro de distância na fila. E é isso, eu acredito, né, que eles vão controlar essa situação, não sei quanto tempo vai demorar, aparentemente a gente estaria de quarentena por 2 semanas, mas vai ter mais 15 dias, assim, né? E é isso, não tem muito o que falar em relação a isso mais. E agora a apreensão mesmo é em relação ao Brasil, né, que toda a minha família tá aí, e eu acho que as pessoas ainda não entenderam muito bem o que está acontecendo, porque a gente só entende quando a gente vive, né? É muito difícil a gente aprender com a experiência do outro, a gente vê e fala, a gente pensa, isso nunca vai acontecer com a gente.
E acontece, né? A Itália e a Espanha são países de primeiro mundo, países desenvolvidos, e estão passando por um sufoco enorme. A Itália, principalmente, com o maior número de casos, né? Superou inclusive a China, e com maior número de mortes também. E assim, eu acho que é importante que a gente observe muito a experiência triste, né, que esses países tiveram, e que a gente aprenda com isso e que no Brasil a gente possa fazer diferente. Que a gente consiga mudar a situação antes da gente viver o que eles viveram. E estão vivendo até hoje, né? De ter essa quantidade de mortos, das famílias não poderem despedir dos seus entes queridos, é uma situação muito, muito, muito triste, muito triste. Então, o que eu queria muito de coração é que o brasileiro, nesse momento, entendesse que é um momento de ficar em casa, é um momento de se proteger, por mais que você não seja o grupo de risco, se proteja a sua família, proteja seus amigos e proteja o máximo de pessoas que você conseguir. E respeite a quarentena, porque é importante, é importante. Eu acho que eles vão conseguir controlar isso, eu tenho muita fé de que tudo vai melhorar, mas a gente precisa colaborar, a gente precisa ficar em casa. É muito importante que a gente fique em casa. Dentro disso que a Quirino falou pra gente, nós também aqui da TV Banqueta e do Jornal Banqueta estamos tomando todas as atitudes, Jean, porque depois falam que nós estamos aqui e não estamos tomando nossa atitude. No nosso caso aqui da TV e do Jornal Banqueta, está todo mundo trabalhando em casa, o número de pessoas aqui é totalmente restringido, tanto é que está aqui no estúdio só o Jean e um diretor. Vocês podem perceber que tanto a Camila, nossa jornalista, tanto o Gustavo estão falando via Skype, ou seja, estão em suas residências, por isso é fundamental todos cumprirem esse tipo de quarentena. Jean, vamos continuar aqui com o nosso bate-bola aqui. Jean, referente aos velórios, como estão acontecendo os velórios em Nova Lima? Nós fizemos contato com a funerária, com as funerárias, né, de Nova Lima e que prestam serviço aqui, de outras localidades também, recomendando aos familiares que seja o mais breve possível e que as pessoas ali que sejam amigos da família possa participar de uma maneira assim bem célere, ou seja, pode ir até o velório, não existe uma proibição, mas existe uma recomendação. Tem cartazes afixados nos velórios, bem como os funcionários lá do cemitério Parque estão orientados a tentarem isso. Ou seja, viu que a pessoa chegou, está um tempo ali conversando, ela chega perto da pessoa de forma educada e conscientiza a pessoa, né? Ou seja, gente, como eu estou sempre falando desde o início, é conscientização. Nós também, num momento difícil desse, é difícil se virar para a pessoa, neste momento, e falar assim, olha, não participa do velório não, e pronto. É mais de conscientização mesmo, mas pela informação que eu tenho, até o presente momento, que está tudo sob controle, as pessoas estão respeitando. Ok. Jean, nesse momento também, repetindo você, muitos fake news, muitas informações que acontecem em outras cidades, o que não acontece aqui? Uma que está viralizando na internet é algumas prefeituras fazendo a desintetização das avenidas e das ruas. Nova Lima será feito isso? Como que vocês estão avaliando? Pois é, eu já pedi essa desintetização, que a nossa equipe, que é uma equipe muito atuante, muito profissional, procurem saber a eficácia disso, porque você gastar dinheiro à toa, até pelo contrário, o infectologista Dr. Gnael, a princípio me disse o seguinte, você acaba, dependendo de como você for fazer, você acaba espalhando mais o vírus ainda. Não existe até o presente momento nada que chegou ao nosso conhecimento que pudesse ser eficaz. Agora, com certeza, isso comprovado, nós estamos atentos para utilizar o que for melhor, o que for mais de ponta aqui no combate ao corona. Ok. Começou também, né, Jean, em Nova Lima, a questão da vacinação referente à gripe. Vamos ver como que foi o pontapé dado de forma inicial, ouvindo a Vilane, da Secretaria de Saúde. Vamos ver o que ela tem a dizer para a gente aí. Olá pessoal, meu nome é Vilane, sou enfermeira e trabalho aqui na coordenação de imunização no município de Nova Lima.
Nós estamos na campanha de influenza, começou hoje, dia 23 de março. A primeira etapa da campanha será para atender exclusivamente os idosos e os profissionais de saúde. A Secretaria de Saúde do município de Nova Lima, com o intuito de evitar aglomerações nas unidades básicas de saúde, por causa do momento que nós estamos vivendo do enfrentamento do coronavírus, resolveu fazer a vacinação dos idosos em suas casas. Foram contratadas equipes, volantes, que irão em suas casas para vacinar com mais comodidade e segurança. Tudo isso, Jean, para evitar aglomeração. Exatamente. Como o nosso profissional mesmo disse da Secretaria de Saúde, a Prefeitura está indo até as residências das pessoas que são cadastradas pelo SUS, que já consultaram nas nossas unidades de saúde, e também existem outras ações sendo estudadas pela Secretaria de Saúde, que será divulgada nos próximos dias, ampliando mais ainda a forma de vacinar. Queria chamar a atenção que essa vacina nada tem a ver com corona, com o Covid-19, mas é de suma importância a vacinação. Está entrando aí o período de frio, né, que existem outras gripes, e que essa vacina ajuda muito no combate. Principalmente é bom a gente relembrar daquela questão da curva, né? Todas essas ações são para diminuir o número de pessoas que vá procurar o sistema de saúde. Exatamente. É isso aí, gente. A questão é a seguinte, é simples de explicar isso. Nós temos, como qualquer cidade, a capacidade de atendimento das unidades de saúde. Se tem muitas pessoas ao mesmo tempo procurando, necessitando das unidades de saúde, entra em colapso. O que é o colapso? Principalmente voltando aqui ao corona, que é o foco aqui. Muito dos casos do corona pode ter necessidade de CTI. Se ao mesmo tempo uma leva muito grande de pessoas precisam do CTI, não vai ter a vaga, não vai ter o leito. Não tendo leito, a pessoa vai ter que tratar em casa. E se for pessoa do grupo de risco, idosos, a chance dela ter um problema maior tratando em casa é muito sério. O número aumenta se você tem uma chance de estar no CTI, o índice de mortalidade cai para 5%, se você vai tratar em casa, isso aumenta para 70%, dependendo, né, da idade, da questão de saúde daquela pessoa ali. Então, o que nós pedimos é exatamente isso. É muito importante essa vacinação também, porque gripe também, vários tipos de gripe que tem aí, ela leva pessoas também aos hospitais. E as outras doenças não param, né, Fred? As outras doenças que são do dia a dia, cirurgias, tudo isso continua. Só para vocês terem uma ideia, é importante salientar isso aqui, o Hospital Nacional de Lourdes tinham 6 leitos de CTI, já ampliamos para 10, e o hospital já está preparado para passar para 20 ou 22. E também a Prefeitura Municipal de Nova Lima, nós estamos em outras unidades, no caso a UPA aqui de Nova Lima e no Jardim Canadá, nós estamos preparando também para que a gente possa estar montando aí leitos para dar suporte ao Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Tá, então essa foi, na minha opinião, a principal informação que o Jean trouxe aqui para a gente referente ao aumento de leitos no CTI e toda essa estrutura nas outras unidades. Jean, como a proposta do Banqueta em Foco Diário é debater tudo que acontece referente ao coronavírus, nós vamos falar a respeito de um comunicado que saiu da Saritur, dizendo que cancelando o transporte, né? Cancelando que os ônibus não vão mais fazer o transporte Nova Lima Belo Horizonte. O comunicado não diz isso, a interpretação é que leva a isso. O que acontece é o seguinte, a Saritur não vai mais haver o transporte intermunicipal. Apesar de Nova Lima ser intermunicipal também, que é Nova Lima Belo Horizonte, nós somos transporte metropolitano. Então isso não condiz com Nova Lima. Nós fizemos contato com a Saritur, mas eles não quiseram se situar de forma, se posicionar de forma oficial. A informação em off que a gente tem é que a Saritur vai manter os ônibus, as linhas de Nova Lima a Belo Horizonte, mas em horário de domingo. A Prefeitura não tem muito o que falar nisso, né, Jean? Exatamente. É importante deixar claro aqui que essa linha intermunicipal, como você bem disse aí,
é regulamentado pelo governo do estado, né? Agora, é bem claro, se você ler lá o próprio comunicado da Saritur, fala que é viagens longas, médias distância. Nova Lima, como as outras cidades da região metropolitana, não está inclusas nesse comunicado. E a Via Ouro, que é o transporte urbano, essa sim, essa prefeitura pode legislar sobre ela. A prefeitura pode fazer contato, como tem feito, tem sempre feito toda a ação da Via Ouro está em consonância com a nossa Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte. E a Via Ouro também tem mudanças, né? Tem mudanças. A Via Ouro ela tem operado de forma reduzida, até porque a demanda ela reduziu em 67%, está operando aí de segunda a sexta-feira com o horário de sábado, né? E sábado operando com o horário de domingo. Isso hoje. Caso a demanda aumente, também, como eu disse, da Via Ouro está sob a legislação do município. Demanda diminui. Demanda diminuir. Isso aí. Jean, referente a quanto tempo que foi montado o gabinete de crise? O gabinete de crise foi constituído nessa segunda-feira que passou, segunda passada. Sim, e você vem também de a coordenação das chuvas. Das chuvas, também Trabalhou. no comitê de chuvas. Qual que é o sentimento de Jean novalimense, cuidando disso tudo, vendo o que não pode acontecer, mas o que pode acontecer muito ruim? Qual que é o sentimento do Jean novalimense numa tarefa dessa? Olha, Fred, bom não é não. Agora, graças a Deus, hoje mesmo conversando com o prefeito, nós estávamos conversando e relembrando pelo menos uma coisa. Deus nos abençoou aqui, porque a situação da prefeitura hoje é bem diferente daquela situação lá atrás. Se a prefeitura estivesse na situação que estava aí há 3 anos e meio, 4 anos atrás, 5 anos atrás, com certeza eu ia falar para você que acho que não sei o que, preferível nem pensar o que podia acontecer, né? Você lembrou bem das chuvas aí, nós temos vários estragos na cidade ainda pelas chuvas. A própria MG 030 tem aquele barranco lá, que caiu lá, aquilo ali é uma coisa muito séria. Não é só tirar a terra, como muitas pessoas acham que é só chegar e tirar a terra. Ali o projeto, para você ter uma ideia, o projeto hoje foi concluído, entregue para a prefeitura. Vai ser uma dispensa ao processo licitatório ali, vai ser uma dispensa à licitação. Nós vamos estar nos próximos dias ali iniciando essa obra, porque também ali é risco, né? A pessoa ali está no SIG-PARE, a duplicação do MG 030 já que iniciou também. Enfim, é um sentimento de angústia, um sentimento de apreensão, mas também um sentimento, o que nos tranquiliza um pouco, é de saber que a prefeitura está em condição de dar a resposta. Nós vamos ter que tomar medidas, como já tomamos medidas internas de redução de despesa, mas a população de Nova Lima pode se orgulhar de ter condição de uma prefeitura que tem 22 unidades de saúde, nós temos a UPA, nós temos lá no Jardim Canadá, pronto de atendimento do Jardim Canadá, o Hospital Nacional de Lourdes funcionando muito melhor, e isso nos traz, como eu disse, um alívio e um conforto em toda essa situação que estamos vivendo. Obrigado por mais uma vez participar com a gente, viu, Jean? Isso é muito importante, o poder público estar aqui com o coordenador, com coragem, falando tudo que tem para falar, sem se esconder, isso é muito legal. Obrigado também a Camila pela participação, nossa jornalista. Obrigada. Nós da comunicação, do jornalismo, estamos sempre à disposição para levar para as pessoas informação correta e de qualidade. E, claro, reforçar para todos seguirem as orientações dos órgãos de saúde quanto a isolamento social e a higienização. Fiquem em casa. Obrigado. E para vocês de casa, o reforço do convite para amanhã nos acompanhar, novos convidados, sempre debatendo o coronavírus, para que juntos nós vamos conseguir vencer esse caos que está por aí por vir, mas que em Nova Lima vai ser muito menor. E
para diminuir um pouco, Jean, essa tensão, né? Nós, em todos os programas, nós vamos acabar o nosso programa com uma música interpretada por um cantor novalimense, porque a TV Banqueta é de Nova Lima, Raposa e Riacima, e a gente aqui é muito barrista. Então, terminar com um sentimento mais bacana aí com o meu amigo Paulo Sena. Um abraço e até amanhã, nesse mesmo horário. Só um minuto, Jean, pode ir. Eu queria aproveitar a oportunidade e é muito importante isso. Gente, tem muito fake news. Nós temos que ter muita atenção. A própria TV Banqueta passa só informações oficial. A prefeitura tem a rede social dela, os canais de comunicação, e é muito importante estarem atentos. Por quê? Em primeira mão, tudo que for de interesse da comunidade, a prefeitura rapidamente, de uma maneira muito transparente, muito leal com o munícipe em Nova Lima, a prefeitura tem feito as publicações. Então, assim, campanha de vacinação, a questão tributária, a prorrogação de datas de impostos, informação, os alertas da evolução do contágio, tudo isso é importante seguir a prefeitura em sua rede social e evitar o fake news. Obrigado. Obrigado a você e com vocês. Acabar essa segunda-feira com um pouquinho mais de alegria. Paulo Sena, um abraço e até amanhã. Pessoal, boa tarde. Eu gostaria aqui de deixar uma mensagem para todos os meus amigos e dizer o seguinte: estamos todos atravessando um problema muito sério com esse Covid-19, com esse coronavírus. Então, queria pedir a todos que tomassem o máximo de cuidado, que se higienizasse, se policiasse diante dessas situações, para que a gente não possa, de forma alguma, passar ou correr o risco de passar esse vírus para alguém, principalmente para os nossos familiares e nossos amigos. Enfim, eu gostaria aqui de deixar uma música e espero em breve a gente poder estar todo mundo junto para curtir a vida, beleza? Amigo é coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou com a lembrança que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou com a lembrança